noite, quinta-feira, 14 de abril de 2022. Mais um programa, mais um podcast, Dia a Dia da Escola. Espero que estejam todos bem. E vamos lá. Hoje a gente tem uma presença assim mais que especial, carioca, olha só, duas paulistas conversando com carioca, ô delícia. Queria estar aí, hein? Professor Leandro Freitas de Horta, professor de língua portuguesa, mestre em linguística. Léo, prazer ter você aqui, viu? A gente está muito feliz com a tua presença aqui no dia a dia da escola hoje. Obrigado, Tânia. Prazer é todo meu. Obrigado, Patrícia. É um prazer. Bom, gente, a gente fala tanto, né, dessa questão dos desafios do ensino da língua portuguesa, o fantasma dos vestibulares, as redações. Todo mundo fala da matemática, Léo, mas no final das contas, todo mundo corre mesmo da língua portuguesa, né? Ou não com a desculpa de que eu não sou professor de língua portuguesa, então eu não preciso nem escrever e nem falar bem. Ou não preciso trabalhar questões de língua portuguesa, né? Porque se eu não sou professor de português, eu não preciso trabalhar escrita, não preciso trabalhar nada disso, né? E no cotidiano, se por acaso alguém comete um erro, né? Fugindo aí das nossas regras, da nossa gramática, eu não estou em aula de português, então eu não tenho que me preocupar com isso. E assassinamos a nossa língua a todo momento. Mas vamos lá, antes da gente falar exatamente da língua portuguesa, amada, salve, salve, e é mesmo, porque é uma das mais bonitas, se não há, na minha opinião. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua escolha, né? Em que momento o Leandro decide ser professor, decide fazer letras e se especializar nessa área aí, da linguística, da sala de aula, da sua preocupação, que a gente sabe, né? Com o Enem, com o vestibular. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Léo. Conto sim. É uma história longa até, né? Que me envolve aí há bastante tempo dentro do curso de letras, né? Eu tive experiência em mais de uma universidade, né, no mesmo curso. Eu falo isso para os meus alunos hoje, eles não acreditam. Como pode? Fazer uma universidade já é complicado, já é difícil. Como pode frequentar o mesmo curso duas vezes? Mas eu sempre quis ser professor. Então, eu já sabia desde criança de que eu queria ser professor, brincava de professor com as minhas irmãs. Elas não são professoras, são de outra área, trabalham com cosméticos, saúde. E daí eu queria ser professor, só não sabia a matéria, a disciplina. E eu sempre tive afinidade na verdade, com humanas, e tive boas professoras de língua portuguesa, né? Professoras que marcaram muito na minha trajetória. Em especial, tem uma que eu até gostaria de homenageá-la, que é a professora Ana Luísa, do Colégio Municipal Rosa Betiato Zátera. É um colégio de bairro, né, próximo ao lugar onde eu nasci, em Vaz Lobo, e ela me incentivou muito. Ela virava para mim e falava que eu seria um professor de português. Eu ria, eu falava, não, professora, eu vou ser professor, mas de português não, português é muito difícil, eu não vou conseguir ser professor. E era engraçado, porque todo mundo na escola, né, as crianças, os adolescentes, ninguém gostava da professora e nem da disciplina, porque ela era aquela professora que exigia, né, que, enfim, fazia campeonato de verbo, de conjugação verbal. Então ela o campeonato de verbo é legal, né? Essa ali. E eu estudava e por algum motivo eu sempre ganhava, entendeu? Isso Pelo motivo de você estudar, seria esse, né? Já é um bom motivo, né? Talvez, verdade. Então, eu realmente gostava, né, da professora. Eu era aquele ponto diferente, né, na escola, porque ela não era bem falada, não, né? Eu acho que eu sofri até bullying lá com os colegas, porque, de verdade, por eu ser próximo da professora, enfim, coisa de criança, né, de adolescente. Mas ali realmente começou, né, o desejo pelas letras. Então, o tempo foi passando, sempre fui aluno da escola pública, escola municipal, da escola estadual, no ensino médio. E chegando no ensino médio, eu tive que escolher, né? Já sabia que eu queria ser professor, não tinha outra opção. Eu lembro que no terceiro ano eu fui convidado para uma igreja evangélica
para participar do cursinho pré-vestibular, mas eu era pré-vestibulando, né? Eu não era ainda graduando. E Mas como eu você foi gostava convidado para ajudar no cursinho, foi isso? para dar aula, eu fui convidado para dar aula de literatura. Ah, Mas olha tá. que barato, eu não tive aula de literatura na escola. Eu não tive Não? professor de literatura, não tive. Era língua portuguesa Geral, sem literatura. as professoras que eu tive, elas prezavam pelo ensino da língua e da literatura eu realmente não tive. Mas eu sempre estudei sozinho, então estudando sozinho fui desenvolvendo uma habilidade, né? E fui convidado, e foi um desafio, porque isso me fez estudar mais ainda. Eu sempre fui muito precoce, então eu era adolescente, mas tirava onda de adulto. E daí fui parar no cursinho, e eu era vestibulando, e os meus alunos também vestibulando, e eles sabiam disso. E deu certo. Dali eu tentei o vestibular. E os seus alunos passaram no vestibular, Léo? Passaram, era uma turma pequena, passaram. Aí, tá vendo? Já mostra que você já tinha o talento para ser um bom professor, né? Exatamente. E foi Aí aí que eu volta na história, descobri. olha o que é estudar, né? Né? Exatamente. E foi aí que eu descobri que era letras, né? Que eu tinha que fazer letras. Eu tive alguns, assim, no ensino público, né? Infelizmente, eu tive algumas dificuldades, né? Porque não é só o português, então são as outras matérias. E no ensino médio, eu não tive aula de física, tive muitos buracos, né? Então, para fazer esse vestibular que é completamente seletivo, é difícil, né? Eu não estava realmente preparado. Você já pegou a época do Enem, Léo, ou não? Não, foi antes. Era o vestibular da universidade, Tá. da UFRJ, que era um Da vestibular UFRJ. específico, né? Questões cursivas. Uhum. Enfim, você imagina, né? Não tive aula de física e tinha que resolver uma prova discursiva de física a nível vestibular. Então, bem difícil. Aí eu descobrindo, né? Eu tive que escolher uma língua estrangeira. Aí eu falei, bom, eu já sei que é português, eu não quero língua estrangeira. Então, eu vou escolher uma língua que me permita entrar. Eu descobri que algumas línguas sobravam vaga, ou era mais fácil para entrar, e assim eu fiz. E por algum motivo eu escolhi o árabe. Aí eu entrei. Caramba! Por algum motivo, né? Escolhi o árabe e fui fazer letras português com habilitação em árabe. Foi assim uma aprendizagem muito grande. A UFRJ me apresentou um mundo completamente diferente e ali eu descobri que realmente não havia outra área para mim. Fiz o curso com muita dificuldade, porque fiz o curso trabalhando, dando aula, então não foi fácil, não fiz em 4 anos, demorou muito mais tempo. Enfim, daí... Mas todas aquelas dificuldades que um aluno periférico, que um aluno, né, que trabalha, que precisa ajudar na sua casa e tudo mais, enfrenta, né? Que às vezes a gente pensa numa trajetória de um vestibulando ali, que o cara vai entrar na universidade e vai se dedicar só àquilo, e não é, né? E com aquela grade louca, né? Porque às vezes tendo aula à tarde, aula pela manhã, e daí como é que você vai trabalhar assim, né? Então, aí trabalha à noite, quase não tem tempo para estudar. Realmente foi muito, muito difícil, né? Mas insisti. E daí chegou um momento que eu senti afinidade realmente pela literatura. Eu fiquei um tempo, né, longe da universidade, e aí eu decidi fazer o vestibular de novo, né? Só que para a UF. Aí fui para a UF e fui fazer o curso mais uma vez, graduação. Fui isento de algumas disciplinas, daí eu fiz o curso em 2 anos e meio, se eu não me engano, curso de literatura. Então, habilitei também em literatura. E ali eu me encontrei na Universidade Federal Fluminense, fui feliz na UFRJ, com certeza, mas a UF foi um lugar que, eu não sei se por causa da maturidade, da idade, né, a gente vê as coisas de forma diferente. Eu me encontrei uma orientadora que me acompanha até hoje. E daí que é do seu mestrado, que aí você fez lá na Federal Fluminense também. Fiz na UF também. Fiz a literatura, apresentei TCC, aí já emendei no mestrado. No primeiro ano não consegui passar, fiquei na língua estrangeira, fiquei reprovado na língua estrangeira, na prova específica
Eu mandei muito bem, acho que eu tirei 9, 8,7 mais ou menos. O Léo é aqueles nerds, assim, sabe? Ele é aquele que tira 9 bem e chora, sabe? Porque esbarrar em algumas coisas é compreensível quando está dentro, mas quando você esbarra numa língua estrangeira, quando isso não é investido na educação básica, né? Exatamente. Você tem que correr atrás, e às vezes não, né? A gente sabe que não é tão simples assim. É frustrante, né? É compreensível, é bem compreensível. Mas eu não desisti, né? Eu acho que foi importante também, porque me fez estudar, né? Me fez entender que estudar língua estrangeira também era importante. E eu já havia passado pelo árabe, né? Pelos desafios de estudar árabe. Uma língua completamente diferente, né? Completamente, pois é. Então, estudei durante um ano, contratei um professor particular, fiquei estudando espanhol, porque foi o espanhol que eu tentei. E no ano seguinte eu passei, fiz o mestrado em 2 anos, apresentei minha dissertação e me formei em linguística, que me deu também uma possibilidade de ver o ensino de língua de uma forma diferente. E eu até gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Isso que eu ia te falar, que você dividisse, até porque a gente sabe que a gente tem professores assistindo, mas que terão alunos, e eu sempre falo, né, o óbvio não existe, né? O que é óbvio para mim, e dentro da educação tem muito, mas isso é óbvio. Tem nada de óbvio, não. Define linguística para a gente. O que é a linguística? Com todo prazer. A linguística é uma ciência, né? É uma ciência que se preocupa com o estudo da língua em si. Porque quando a gente fala em ensino de língua portuguesa, muitas vezes a gente se esbarra apenas no estudo normativo, no estudo das regras, né? É óbvio que estudar as regras, a gramática é importantíssimo, né? Até porque a gente precisa oferecer esse tipo de ensino para os nossos alunos, porque a gente dá a possibilidade de ele ocupar espaços na sociedade em que ele vai ser exigido esse tipo de língua, essa língua mais formal, esse registro mais formal. Mas a linguística ela está mais além, né? Ela não se preocupa apenas com isso, ela se preocupa com a língua. A língua ela é objeto de ciência, objeto científico, né? Quer dizer, então, a gente se preocupa com a dinâmica da língua na sociedade. Então, a linguística ela ajuda a gente a entender a estrutura, ajuda a gente a entender o uso social da língua, né? Quer dizer, os grupos sociais, como ela se comporta nesses grupos sociais. Ela também nos ensina um pouco da cultura, tem uma questão cognitiva também, então a gente passa a entender os processos de aquisição da linguagem, né? Como ocorre o desenvolvimento da língua nesse eixo mais biológico, mais mental. Então, assim, é de fato uma ciência com vários campos, né? Então, tem um campo que vai estudar ideologia, discurso, silêncio, por exemplo, né? O discurso fala muito sobre isso, que às vezes o silêncio diz muito. Isso é uma teoria da linguística. Então, a gente consegue perceber a intenção de quem fala, o contexto. Então, dá para fazer análises profundas, né? Com base nesse estudo da linguística. Além disso, vai ter uma área da linguística que vai se preocupar com o uso efetivo da língua, quer dizer, as expressões que são criadas, que são mantidas, dá para fazer estudo histórico também, tem muita coisa, sabe? Mas, para resumir, a linguística ela estuda linguagem. Eu acho que o mais importante é entender a linguagem enquanto uma capacidade do ser humano de se comunicar. Ele pode se comunicar através da língua e ele pode se comunicar de outras formas. O que não resumiria escrita e fala, né, Léo? Porque hoje você tem essa discussão da língua de sinais, a gente tem a questão do corpo que fala. Exatamente. Né? Há quem diga também, até o nosso tom de voz, né, a forma com que a gente se expressa pela voz também tem uma questão aí. Então, quer dizer, não dá para resumir só na escrita e na leitura, né? Não, com certeza. Então, a escrita é um produto da língua e a fala também, a oralidade também é um produto da língua. A linguística ela é mais ampla, ela abarca todo o contexto social daquela língua e tudo que envolve aquela língua. A língua escrita e falada, ela é uma parte da linguística.
Seria isso. Isso. A gente teve uma colaboração, né? A linguística ela se torna uma ciência, e é recente, né? No século XX, com a colaboração de um autor, Saussure, é extremamente importante para o estudo estruturalista da língua, né? Ele consegue enxergar a língua como um objeto da linguística. Então, a partir daí que surgem correntes e que vão trazendo essas colaborações. É isso. Legal. Agora, eu acho que o grande papel do linguista é tentar diminuir o preconceito linguístico, né? Porque as pessoas são muito rotuladas pela fala, pelo modo de dizer, porque pelas expressões, né? O jeito que fala, os dialetos, as gírias e tudo mais, vai rotulando, elegeram uma norma, e se a gente olhar para essa expressão, norma padrão, né? Por que a gente chama de padrão? Por que tem que ser o padrão? Então, por causa dessa norma padrão, que vai pensar nesse uso mais correto da língua, a gente tende a estigmatizar todas as outras variantes da língua, todos os outros usos. Então, a gente não está dizendo que é tudo... Então, vale tudo na língua. Vale tudo, né? Não é isso, né? A gente entende que existem situações e que o falante ele vai se adequar às situações, né? E a gente entende você fala da questão da regionalidade, por exemplo? A questão da regionalidade é um ponto também, porque, por exemplo, né, eu sou carioca, vocês paulistas. Há diferenças, né, nos nossos falares, principalmente há diferença no léxico, a diferença em construção sintática, a diferença na fonologia, na fonética, e tem uma explicação por detrás disso. É aí que entra a linguística, porque a gente vai... Por que, sei lá, tem uma marca de São Paulo que eu acho que é o Rzinho. Como é que vocês pronunciam? Normal. Normal, não é isso? Normal. O nosso é normal. Esse é normal. Não é fácil, né, Patrícia? Normal. É igual o chã carioca, né? O carioca gosta muito do chô. Então, biscoito é mesmo. Eu acho que esse chã... Não, e tem o mesmo, né? Mesmo, Tem um izinho ali, né? Exatamente. Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação de influência histórica, geográfica, cultural. Então, se a gente for buscar aí nos estudos, né, no passado, na literatura, a gente vai ver que, por uma questão de influência, uma questão influência no sentido da sociedade, influência histórica, cultural, calhou de os paulistas, né, pronunciarem dessa forma. Então, até porque a gente teve um monte de italiano aqui, né? Olha aí, ó, tá vendo? Tem um monte de italiano na capital que eles não falam, o R é puxado e vai influenciando também, né? Nessa construção, né? A linguística prefere olhar para essa diversidade toda, para essa diversidade linguística sem o julgamento, entende? Então, de certo e errado, né? Até pela questão regional, as pessoas são estigmatizadas, principalmente os falantes do Nordeste. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Sim. Existe a importância de se entender essa questão da linguística e divulgar até muito mais isso do que a própria constituição das regras e gramáticas da língua portuguesa, são os preconceitos, né, em relação à fala. Aqui em São Paulo, né, a gente tem muitos nordestinos que vieram aí na década de 60, de 70, então ainda é uma demanda muito grande. Eu falo São Paulo porque São Paulo acaba abraçando quase o Brasil todo, mas a gente sabe que acontece algumas coisas ferrenhas lá no Sul também, que não é legal e tal, mas assim, alunos de qualquer idade que sofrem preconceito na sala de aula pela forma com que falam, né? Com as expressões que usam. Não é só a briga, né, do biscoito, da bolacha, né, Léo? Eu já vi o professor também passar, o biscoito, exato. O professor é nordestino, o professor é carioca, o professor é do Sul. Não, mas o duro, quando o professor corrige esse aluno, né? Não, essa fala não é dessa. Isso até, no meu ponto de vista, uma forma de não entender a linguística. Eu lembro que eu tinha uma professora de português, aliás, você falou da sua professora, eu tenho sorte a vida inteira de ter tido professores e professoras, né? Também. Porque eu cheguei a fazer letras, né? Mas eu digo do ensino fundamental e médio, professores de português que eu tiro o meu chapéu, né? Professora Glória, professora Cleide, professora Rose. A Cleide é daquelas que a gente até
tem receio de falar próximo, não porque ela nos corrige, vai te corrigir, não, né? Porque... Não é nem de correção, não, mas é aquela pessoa que você olha e fala, Senhor, eu acho que é a própria língua portuguesa ambulante, sabe? Daquelas, mas com uma propriedade em nos ensinar, foi ela no magistério. E a Glória falava muito isso, né? Quem você corrige quando fala errado, né? Então, ainda tinha toda a preocupação de quem você está corrigindo. Alguém que não passou pelo processo de escola, na minha época, né? Há 50 anos atrás, não era todo mundo da idade, da geração do meu pai, que tinha uma formação, por exemplo, e você olha meio torto quando a pessoa fala errado. Então, ela mesmo, né, dizia, toma cuidado, você tem que corrigir quem realmente estudou, né, quem frequentou. Exatamente. Essa pessoa está no meio dela, da forma com que ela aprendeu. E também tem o contexto, né? Hoje em dia, o Léo pode falar isso. Se você está conversando com um monte de adolescentes, você não vai usar uma linguagem totalmente formal e corretinha, você vai usar os termos que eles vão entender, né? Acho que é aí que está a coisa legal da linguística, né? Esse processo é bem natural, eu até falo para os alunos, Patrícia, quando eu vou ensinar variação linguística, eu sou professor de língua portuguesa, mas eu não vou usar a gramática normativa, o registro formal o tempo todo, nas minhas relações sociais, Sim. afetivas. Não seria a pessoa mais chata desse mundo, né? Porque as pessoas não teriam paciência comigo. Eu brinco, né? Às vezes, até a gente, quando está conversando com alguém, pelo amor de Deus, deixa o pedagogês de lado, porque senão fica aquela coisa da academia o tempo todo, né? Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a gente tem, sim, como você disse, não é deixar a boiada passar, né, de qualquer forma, mas a gente precisa escolher, né, as nossas... aqueles momentos mesmo, você tem essa observação, que eu acho que vocês podem me responder isso, né? Eu acho que vale para a gente, com o professor, analisar, é aquela ideia de não contextualizar as coisas, né? Porque, como na matemática, na língua portuguesa, quando começa aquelas análises sintáticas, quando a questão dos verbos, ou mesmo de acentuação, começa aquela velha pergunta, mas onde eu vou usar isso? Por que eu aprendo isso? Né? Porque a gente não contextualiza, né? Então, e aí a língua se torna chata porque ela tem uma regra, né? Somente o adolescente que odeia a regra, né? Então, assim, eu não vou usar isso. Eu falo, onde eu vou usar equação? A gente podia dar milhões de exemplos. E a mesma coisa dessa fase das análises, né? Mesmo da literatura, né? Então, eles perguntam onde eu vou usar isso. Porque fica aquela ideia dessa base central de convivência. Mas tem um porquê, e eu acho que essa não contextualização, né, Léo? Porque falta essa contextualização também. Exatamente. Eu acho que aprofundar essas questões é importante. Já na educação básica é importante, porque você tem que mostrar realmente para o aluno por que ele estuda o português, né? Uhum. Enfim, mas tem sim, eu procuro... eu acho que ultrapassar um pouco essa ideia de sistema de classificação, sabe? É importante, eu não sei até que ponto isso é importante, né? Então, eu tento... por exemplo, vou ensinar sujeito, né? Que é um tópico muito comum no português, na análise sintática, né? Quem é o sujeito? Daí você pega a oração, aí pede o aluno para identificar e fala assim, olha, o sujeito geralmente ele vai aparecer antes do verbo. Aí ele vai olhar o verbo, vai identificar, vai ver o sujeito, mas o sujeito pode aparecer pós-posto, depois do verbo. Mas não faz muito sentido você ficar só nessa ideia de verbo, de sujeito. E o sujeito pode estar oculto também. Eu procuro ir além, sabe? Eu falo assim, sujeito. O que você é no mundo? Você é um sujeito. O que o sujeito faz no mundo? Já dá uma ampliada, né, na coisa. Quer dizer... De quem eu estou falando aqui, né, nessa frase, né? De quem nós estamos nos referindo nessa frase, né? É mais interessante, às vezes, do que ficar só no teórico, né? Exatamente. O que eu quero dizer é que dá para a gente ensinar análise sintática, mas com uma aplicação na vivência do aluno. E, assim, você ensina de uma forma que não fica tão chato. Quando eu amplio para o período composto, aí tenho que ensinar as orações, a classificação das orações subordinadas. Aí nós temos oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é subjetiva porque ela traz o sujeito. Aí, subjetivo, o que é subjetivo? Aí eu explico para ele, subjetividade, né? Quer dizer, primeira pessoa. A minha subjetividade, o que eu penso, a minha atitude.
Então, subjetiva tem ênfase no sujeito. Eu tento sempre mostrar uma aplicação. Nossa, eu sempre achei que o subjetivo era ênfase no outro. Como? Que era uma coisa que, tipo, não tinha a ver comigo. Não, o subjetivo tem a ver com o sujeito. Caramba, exatamente o contrário. Quando você então, vê mas assim, por quê? Porque a gente aprende na regra, né? Aquela coisa. Apenas. É o que eu acabei de falar. Você não pensa, né? Não contextualiza. Tem um exemplo. Ó, é necessário que você estude. Que você estude é o sujeito da oração. Sim. Então, você coloca o adjetivo necessário, a subjetividade está aí. O necessário, você que está falando, acha que é necessário estudar. Então, essa visão é uma visão subjetiva, é uma visão de quem enuncia, de quem fala. Por isso que a gente classifica a oração como subordinada, aí tem aquele nome grande, né? Subordinada, substantiva, subjetiva, que tem ênfase no sujeito. É a visão de quem está falando aquela frase, e Exatamente. não do sujeito que está na frase. Exato. Não. É do sujeito a visão de quem fala é de a quem visão fala. do próprio... É o sujeito que está na frase. Entendi. Só que o sujeito aí ele aparece depois da oração principal. Entendi. Entende? E isso leva, e isso só faz mesmo, né, Léo e Patrícia, ao entendimento quando você vai por esse caminho. Você passa até pela filosofia e sociologia numa situação como essa, né, de contextualizar esse sujeito no mundo, as decisões, olha aí. Por isso que eu falo, não dá para ser fragmentado como a gente tem feito até agora, né? E eu acho que a grande questão, e isso começa, como você falou, na educação básica, porque a preocupação da educação básica sempre fica naquela história. Vamos alfabetizar. E essa alfabetização fica numa coisa mecânica, né? Eu apresento letras, eu apresento o alfabeto, eu junto vogal com consoante, e a coisa começa já errado, né? Porque ela fica exatamente nessa questão técnica. E quando chega nessa parte da análise como um todo, a gente dá continuidade a esse técnico, mas já não cabe, né? Porque o próprio aluno se perde nessa questão. Aliás, aí eu te pergunto, você, professor de língua portuguesa, linguística, você trabalha com certeza com os anos finais, né, do ensino fundamental, com o ensino médio e cursinhos. Quando você olha para esse aluno, por exemplo, né, principalmente ali, ó, sexto ano, e como diz o professor Karnal, quem enfrenta uma sala de sexto ano enfrenta qualquer coisa na vida, né? Mas brincadeiras à parte, é assim, quando você chega nessa sala de sexto ano, você já trabalhou com sexto ano? Não. Não? Felizmente, não. Eu tenho muita vontade. Porque eu sinto que eu vou aprender muito. Sexto ano é o desafio de qualquer professor. Se você passar pelo sexto ano... como diz ele, você vai pagar todos os seus pecados, está garantido lá o seu pedacinho de céu. Vamos lá, né? Eu estou brincando, né? Para eles é uma... Tudo, é aquela história, né? É que tudo é novo, né? Eles são os grandes, e agora eles não são mais pequenos, né? Eles são grandes, né? Eu não trabalhei diretamente em sala de aula, mas como eu coordeno a disciplina na escola, então eu tenho um contato com o conteúdo que é dado para eles, com o tipo de prova, né, de avaliação, com a linguagem que precisa aparecer na prova. Às vezes eles aparecem na minha sala, tio. Eu acho que legal. Eles são as figuras. Estava da língua portuguesa. Mas sexto ano é aquela briga, né, Tânia? Eles são os grandes, né? Porque eles são grandes em relação ao quinto ano. Mas eles são pequenos em relação aos outros. E aí eles estão naquela fase assim que eles enlouquecem a gente, porque eles não são adultos, adolescentes o suficientes, e eles não são crianças o suficiente. Então eles brigam o tempo todo. Eles ficam naquele... aquela pré-adolescência. Mas coordenando essa questão das aulas, em contato com os nossos parceiros em sala de aula, qual é a lacuna que vocês percebem que fica da formação inicial, da educação infantil e dos anos iniciais que precisariam ser reavaliadas para que, de repente, lá seja no fundo de 2 anos finais, né, como a gente chama agora, médio, ou mesmo nos cursinhos de vestibular. Quando vocês começam a trabalhar, qual é essa lacuna que ficou lá atrás? É essa questão histórica, é a questão mecânica? Como é que você avalia isso, Léo? Como no ensino médio eu trabalho com a redação, eu já pego o aluno no primeiro ano
e eu foco na redação, né? Eu acho que a escrita ela é extremamente importante, não só, né, para o acesso às universidades, a concurso que ele possa fazer no futuro, mas eu acho que por uma questão de cidadania, né, por uma questão de formação humana, tem que apresentar, né? O aluno ele precisa realmente se posicionar na escrita, se posicionar na oralidade. O que eu percebo já nesses alunos que chegam para o ensino médio, eles chegam com muita dificuldade na escrita, mas muita dificuldade, assim, e são erros, né? São falhas que a educação básica geralmente, eu não vou dizer que deveria, né, sanar, porque também não dá para a gente responsabilizar também as professoras do ensino fundamental por tudo, né? Eu acho também uma maldade, né? Quando responsabilizam essas professoras pela educação. Que a gente já viu essa situação acontecer. A criança chega lá no 8º, 9º ano, a culpa da professora que não ensinou lá atrás e tal. Coitada, ela tem que dar conta de tudo, ela dá conta da matemática, ela dá conta dos estudos sociais, dá conta sabe, do português. Não, mas existe até um passo atrás disso, né? Porque quando a gente fala dessa questão da escrita e da alfabetização, e quando eu falo dessa briga toda, ela não começa com a professora na sala de aula. Muitas vezes a professora segue algo que ela precisa porque foi determinado, né? É a discussão anterior, né? O que é alfabetizar? Como é que a gente coloca essa escrita e essa interpretação na ativa? Porque, por exemplo, eu digo isso das escolas particulares, né? A escola de educação infantil forte é aquela que o aluno lê e escreve. Mas o que é ler e escrever? Né? Então, muitas vezes, a professora, ela não tem a escolha de fazer um trabalho onde ela começa esse processo, onde ela construi esse processo, do que não mecanicamente nos benditos caderninhos de exercícios e cartilhas, e a gente esbarra nessa discussão. Realmente, responsabilizar só a professora de sala de aula é um grande erro, mas a gente precisa, eu sempre vou falar isso, né? Nós precisamos discutir isso de uma vez por todas. Sim. Porque o resultado está aí. O aluno chega no ensino médio e não consegue escrever, acentuar, pontuar, não é, Léo? E colocar as ideias numa ordem, né? E assim, a gente acaba fazendo um trabalho inicial mesmo, né? Assim, a gente deveria, no 3º ano, por exemplo, já deveria estar lá na frente com o aluno, pensando num gênero específico, no caso do vestibular, pensando na argumentação, pensando em estratégia de argumentação, aquele nível mais profundo do texto, mas a gente se esbarra em problemas básicos, como acentuação, como pontuação, como escolha de palavras, que tem isso também, escolha lexical para aquela realidade ali que ele está tratando. Enfim, às vezes, até interpretar, né? O aluno tem dificuldade de entender uma questão, uma prova de português, a gente monta uma questão discursiva, ele não sabe ler a questão, ele não entende o que está sendo pedido, porque ele foi acostumado a fazer questões com classifique, identifique, destaque. Coisa muito objetiva, muito óbvia, né? Muito objetivo. Então, quando você coloca algo do tipo, disserte sobre o preconceito linguístico com base no texto acima, ele fica perdido, ele não sabe o que é dissertar, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe que para dissertar ele precisa de um argumento, ele precisa de uma ideia. Quer dizer, então o trabalho é mais difícil, é mais árduo. A gente não resolve também, não, mas, né, porque eu acho que não dá para resolver em 3 anos. Né? Não, até porque assim, né? Você tem que resgatar aquilo que não foi feito, ou não foi feito da forma que deveria, e ainda tem um conteúdo que você precisa trabalhar, né? Pensando, né? Esse bendito vestibular que a gente fala, que é outra coisa que a gente vai discutir, porque ele já está mais do que ultrapassado. Então, assim, como você falou, eu não sou aprovado por uma coisa que nem fazia parte da minha educação básica. Em contrapartida, eu consigo me dar bem com tudo aquilo que tinha, quer dizer, uma perda que não dá, assim, não dá nem para discutir, né? E aí você falou essa questão de vocabulário, das argumentações e tudo mais. Você disse que você não teve literatura, né? E eu percebo que isso, de um tempo para cá, mais ainda tem acontecido. Eu vejo pelos meus enteados mesmo, aquela aula de literatura que eu tive, que já começa no primeiro livro lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, assim, que hoje eu entendo, né? Que eu nunca esqueço a primeira página, né? Porque já é um puta do impacto, né? Você está saindo do 8º ano, na época 8ª série ainda.
entra no primeiro magistério e já está lá lidando com os vermes que vão roer a carne do cara, né? Então você fala, putz, peraí, né? Deixa eu contextualizar isso. Mas não posso negar, Léo, que muito, mas muito mesmo do vocabulário, apesar que eu sou uma leitora desde da infância, né? Eu tive sempre motivadores, isso dentro da minha casa, para ler. E eu percebo que, assim, para esses jovens, para essa geração de agora, a leitura é um peso, né? Isso também faz falta na constituição desse vocabulário, dessa visão que se tem na hora de argumentar, ou mesmo de elaborar, não tem? Essa questão que a gente não tem no Brasil, essa cultura da leitura? Não, com certeza. E eu acho que a tecnologia, a internet, tem colaborado, né, um pouco para isso. Não estou dizendo que não, ruim, não seja né? importante, que é ruim, até porque há outras possibilidades de leitura, e eu procuro fazer isso. Eu ofereço a leitura para os alunos, ofereço o livro físico, mas ofereço o livro digital também, ofereço o PDF no celular, então eu tento trazer outras possibilidades de leitura, porque eu acho que o importante é a gente formar leitores na educação. Então, pensando a educação básica em si, né, vamos colocar aí do sexto ano para o ensino médio, eu acho que eu, pelo menos, não percebo isso, né? Não tem uma seriedade, um trabalho forte, né, voltado para a formação de leitor na escola. Realmente, né, eu sou de uma geração, eu tenho 33 anos, então, talvez... Oi? Uma criança. Uma criança. Já na minha geração, eu não percebi isso. Assim, eu converso com colegas da área que, né, que são mais velhos que eu, e pelo que eles falam, o seu próprio depoimento, né, desse estudo de literatura que você teve na escola, Era desse parte da compromisso língua das portuguesa. escolas. E eu percebo que, assim, realmente hoje é muito difícil, né? É difícil. A gente tenta... Você faz uma análise. Por que você acha que isso não faz mais? Porque nós não estamos falando só de escola pública. Eu estava numa escola particular, é verdade, eu tinha aula, eu estudei todo Eu tive literatura na escola pública. Então, os meus tios que estudaram. Então, hoje, quando a gente fala assim, não tem mais, eu não estou falando da escola pública, não. Eu estou falando da escola particular, porque os meus enteados estudam em escola particular. Se você faz uma análise como profissional da língua portuguesa, por que isso já não faz parte desse contexto eu acho do ensino médio? O professor de literatura, os próprios alunos, eu acho que pressionam o professor, né? Eu vivo isso na pele, porque toda vez que eu trabalho numa escola particular que preza ainda pela formação leitora. Então, antes a gente exigia do aluno 4 livros por ano. Daí que a gente cobrava prova, né? Fazia um trabalho muito sério em cima disso. Mas aí o tempo foi passando, reformulamos um pouco isso. Aí de 4... hoje os alunos precisam ler 2 livros, quer dizer, já deu uma reduzida. Exatamente. E eu, como professor de literatura, exigia a leitura do clássico. Mas aí você pega lá o segundo ano, o primeiro ano, aliás, a Escola Machado de Assis, Memórias Póstumas, para o aluno ler, é uma resistência tão grande, porque os alunos se deparam com aquela linguagem do século XIX, com aquele vocabulário totalmente diferente. E esses alunos, essas crianças agora super tecnológicas, né, com uma linguagem assim realmente bem distante do século XIX, eles ficam perdidos, eles não gostam, eles acham desinteressante, eles falam na sua cara, inclusive, que saco, que livro chato. Tem que ler. Que isso? E daí você tenta mostrar a importância, né? Enfim, eu tento apresentar esses clássicos, né, num caminho assim diferente, porque às vezes eu não consigo realmente impor a leitura. Eu acho que essa imposição também não é tão legal. Isso que eu ia comentar. E ele não vai ser interessante para ele. O que eu faço? Eu pego as historinhas dos clássicos da literatura, os clássicos que eu tive contato, levo para a aula, explico de uma forma diferente, dinâmica. Hoje bastantes editoras fazem isso, né, Léo? Pegam os grandes clássicos e transformam em HQ, né? Então tem quadrinho aí de várias obras. Eu tenho alguns lá em casa muito interessantes. É claro, quebra aquele... Isso eu estou falando eu, amante da literatura, né? De ler e tal, né? Eu gosto daquele cheiro daquele livro de sebo mesmo, sabe? Você vai lá e pegar, imagina
sei lá... Por onde aquele livro andou, né? Eu já viajo mais. Por isso que eu falo que eu não preciso me drogar, né? Eu já crio todas as minhas viagens sozinhas, né? Mas, assim, quando você fala dessa questão da obrigatoriedade, é uma coisa que a gente precisa pensar também. Porque a leitura, ela é uma questão de gosto, né? Assim, você cria o seu gosto, as suas preferências. Apesar que é lógico, em alguns momentos você tem a necessidade de entrar em outros temas, outras situações, até para se situar socialmente, historicamente. Mas quando você cria a sua biblioteca pessoal, essas coisas todas, é uma questão de gosto. Acho que uma coisa que vale a pena aqui dar como dica para os professores da educação infantil e dos anos iniciais é isso. É a oferta do livro não pela prova, né? Não por cobrar uma prova por nota, mas ele ter contato com os livros. Aquela coisa que parece, quando a gente usa esse termo, sempre está romantizando, mas não é. É a criança imaginar, né, quando ela não faz a leitura, né, propriamente dita, mas a professora faz, de imaginar aquele cenário, de imaginar aquela personagem, imaginar a voz, né? Quando você fala, a avó falou dessa forma, então não sei quem falou daquela outra. Quer dizer, você vai buscando imaginário. E uma coisa que eu sinto no Brasil, por exemplo, a gente fica muito preso a uma literatura muito europeia e americana, né? Então, assim, são poucas pessoas que fazem uma leitura fora isso. Como você falou da língua árabe. Quantas pessoas buscam autores, né, do Oriente, ou mesmo autores russos, não importa, mas que fuja dessa nossa noção. Mas se não apresentados, isso não acontece, né? Então, assim, se torna essa coisa chata e olhar para o professor e falar, nossa, que coisa chata. Mas não foi contextualizado nem o que é o livro, né? E muito menos o contexto histórico, né? Por que isso é chato? Não é chato, é a realidade que o cara vivia, né? Ele escreveu da forma que era da época dele. Quantos livros de história, quantos livros de literatura nós poderíamos ter usado em aula de história, por exemplo? Principalmente aqui no Brasil, nessa época da escravidão, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa começar lá atrás, né? Eu acho que, assim, pensando nas meninas da pedagogia, né, da educação fundamental, e pensando também nos professores que fazem a letras, né, professores de português e de literatura, eu acho que deve haver um compromisso, em primeiro lugar, a linguística, né? Eu acho que a linguística tem que aparecer nesses cursos. Eu não sei como é que funciona hoje a estrutura curricular das professoras do ensino fundamental, mas eu acho que a linguística deveria aparecer porque ela vai dar uma visão diferente para essas professoras. Além disso, dentro da linguística, mostrando o compromisso com a formação da leitura, do leitor, né? Porque eu vejo a leitura como uma prática social, né? Então, é mais uma oportunidade que você apresenta para o aluno dele ser inserido na sociedade mesmo, né? Então, é muito sério isso, né? Formar leitor é importante, é sério. Então, eu acho que assim as estruturas curriculares dos cursos de pedagogia e de letras devem estar comprometidas com esse tipo de formação. Eu acho que já ajuda um pouco, não vai ajudar totalmente, mas você já mostra ali para eles que existe, né? Que assim, aí não vai ser mais nada muito mecânico, vai ser um estudo mais aprofundado. Eu não sei, eu acho que resolve um pouco, entende? Porque aí o professor vai conseguir olhar a língua não mais como uma coisa de gramática e aplicação de gramática, mas como um contexto social, né? Como a língua como parte da sociedade, né? Com certeza. E tem uma questão também na literatura que eu acho que vale falar, né? Não se fala muito em literatura afro-brasileira. A Tânia até tocou no assunto da questão da literatura europeizante, né? Quer dizer, essa ideia eurocêntrica que a gente tem, né? Por uma questão linguística, por uma questão de política linguística também, e de pressão que a gente vive realmente, né? Por causa dos efeitos da colonização. Então, não se fala muito. Se você buscar nos livros didáticos, você não vai encontrar autores negros. Você não encontra, é muito difícil. Você vai ver o nome de Lima Barreto, vai ver o nome de Castro Alves, aí vai ver Machado de Assis. Então, quando não querem embranquecer o homem, né? E fica aquela briga, né? De que não, mas não era, né? E o mais interessante dessa colocação que você fez aí agora, o quanto do nosso vocabulário parte, né?
vem dessas influências africanas. Que coisas que a gente fala no dia a dia, assim, corriqueiramente, que fazem parte disso e a gente não cita. Até o nosso acento, né, Léo? O português de Portugal é diferente do português brasileiro por conta da influência das línguas africanas, né? Exatamente. Então, pensar a língua com essa visão pluri, né? Eu acho que é melhor, porque a gente descentraliza a ideia, né? Então, pensar a língua enquanto plurilinguismo, pensando nas variedades do português falado nos países africanos, nas variedades regionais, enfim, pensando nessa diversidade, eu acho que é uma oferta interessante. E na questão da literatura, eu acho que trazer assim, um professor... Inclusive, nós temos o apoio da lei, né? Existe uma lei, tem muito professor que não sabe disso, que às vezes os professores são barrados pelas próprias escolas. As escolas não deixam falar de cultura africana porque as escolas acham que a gente está falando de religião. A gente não está falando de religião, não. A gente está falando de cultura, né? A gente está falando da cultura do nosso povo. Então, existe uma lei, que é a Lei 10.639, se eu não me engano, é de 2003, se não me falha a memória. 2006. Diz que a gente deve ensinar, que a gente pode ensinar a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, e as crianças precisam ter acesso a essas literaturas que existem, né? A literatura indígena, que ela tem base na oralidade, o aluno precisa entender, né? Precisa entender quem é o indígena. Então, eu acho que assim, o professor de literatura hoje, ele deve ter um compromisso com a descolonização do pensamento. Eu acho que já acabou a ideia de colonização, sabe? Então, vamos descolonizar os pensamentos dos alunos também? Né? Vamos ensinar... e eu acho que a gente pode começar isso até muito antes da questão da literatura propriamente dita no ensino médio, qual é a oferta de livro aqui nos anos iniciais, né? Na educação infantil. Porque o aluno, por exemplo, só tem literatura no ensino médio. Aí, quer dizer, a história no ensino médio já é um choque, né? Você entra na escola de educação infantil, o que acontece? Como é que é montada a biblioteca? Com os grandes clássicos da Disney. Então, eu vou ver a Cinderela... e as mitologias, né? E a gente não trabalha as mitologias indígenas, as mitologias africanas. Então, né? Aí, quando vai falar mitologia, fala de mitologia grega. Aí pode falar do Apolo, pode falar dos Zeus, mas não pode falar... Você fala do Egito, e assim... mas você não pode falar de Xangô, né? Se você falar de Xangô, você fala de Iemanjá... ou mesmo do Tupã... Eu quando falo de Baco, eu falo de Exu, aí eu vou comparando um com outra mitologia, eles adoram. E aparece... Então, e você tem que fazer essa linha, né? Porque tem os nórdicos, tem um monte deles, né? A gente tem várias coisas. A gente pode falar dos Incas, dos Maias, tem livros maravilhosos infantis que falam dessa questão, e eu acho, eu tenho certeza, na verdade, que nós quebraríamos tantos preconceitos, mas tantos preconceitos, se nós começássemos desde os pequenos a apresentar essa literatura, primeiro, o respeito aos nossos povos que estavam aqui, que são os indígenas, né? Porque esse país não foi descoberto, ninguém caiu aqui de paraquedas, e a gente destruiu uma nação. A verdade é essa, gostem ou não gostem de ouvir isso, mas essa é a verdade. Eu não gosto que invade o meu quintal, mas eu invado do outro. Ponto. Agora, eu só vou entender a cultura, a formação dessa sociedade, essa busca, é através disso. Se eu começo desde pequeno entender que esse cara estava aqui, ou a gente falando mesmo da África, falar dos europeus dentro do contexto que precisa ser falado, que a gente vai percebendo a nossa formação e onde a gente chegou. Porque tem muita gente... Olha, gente, semana passada foi a marca disso. Eu acho que morreu, para mim, Tânia, como amante da literatura, a maior escritora da língua portuguesa. Para mim, ela era a maior. Lígia Fagundes Telles, ela era a expressão, porque ela não era só uma autora, né? Ela era alguém que se colocava na defesa, né, do outro, mas de uma forma... Dentro das suas especialidades, do seu jeito, ela mandava o recado sem dó nem piedade. E, assim... Vocês acreditem, muita gente vem me perguntar quem era a Lígia Fagundes Telles. Gente, eu tenho vontade de chorar. Entendeu? Eu tenho vontade de chorar. Tânia, às vezes professores, colegas... Mas é isso, meu bem. É isso. Sabe, eu fico pensando,
Quando eu fui uma vez, eu não lembro há quanto tempo atrás agora, deve estar fazendo uns 10 anos mais ou menos, uma Bienal, ela estava lá na sala, que inclusive era a sala que eu ia entrar, você vê um jovem falando assim, quem está falando? É uma senhora que está lá. Um jovem te dizer isso, de 14, 15 anos, você fala, bom, tudo bem, né? Não é uma pessoa que está na mídia todo dia e tudo mais. Mas, assim, um professor, uma pessoa, assim, discretamente vir perguntar, sabe aquele caminho por lá do livro, vocês entenderam que a pessoa nunca... Eu não digo que tenha que ter lido, tá? Eu acho que... Mas contextualizar quem era, a importância dela, a forma com que ela se manifestou socialmente, em relação à mulher e tudo mais. Então, assim, eu acho que essas coisas, não adianta esperar o cara ter 14, 15, 16, 17 anos, né? Essas coisas precisam ser apresentadas. A própria Lígia Bujunga, né? Eu sou apaixonada pelas obras da Lígia Bujunga. Eu falo que a Bolsa Amarela tinha que ser aquele livro de cabeceira de todo mundo. É um livro acessível para uma criança, é um livro que faz um aluno do Fundamental 2 pensar e um adulto refletir sobre as suas posturas, sobre os seus engessamentos. Ninguém sabe quem é a Lígia. Vocês têm uma casa aí, né? Em Santa Teresa, não é? Santa Teresa, o museu dela aí, né? Que tem Então você fala, poxa, a gente precisa começar antes para não esbarrar nessas questões, né? Não, com certeza. Eu acho que é trazer esses autores importantes, né? Não é esquecer os clássicos, né? A gente está falando de uma autora de agora, mas não é esquecer o século XVI, XVII, XVIII, até os autores portugueses, né, que fizeram literatura no Brasil, são importantes, com certeza, para uma concepção de língua, né, de sociedade, com certeza, mas eu acho que preservar por esses autores de agora, assim, principalmente do século XX, né? E esses autores também que são considerados autores marginais na literatura, né? Os autores da cultura preta. Eu levo para os alunos a Carolina Maria de Jesus, eles adoram ler aquela literatura com aquele texto que é um texto de escrita errada, é um texto de fala. E é onde você pode discutir até essa questão da escrita, né, Léo? Tipo, o que é certo e o que é errado, né? Exatamente. Quando eu conto a história da autora, né, que ela não tinha formação intelectual e que ela, enfim, fez literatura com a própria prática, com a própria vida. Quando eu levo autores, aí eu já vou para o mundo acadêmico, né, como Conceição Evaristo, apresento para os alunos. Eu acho que é um compromisso nosso, né, com a nossa questão histórica, com a nossa geografia, com a nossa linguística, com a nossa sociedade. Os alunos precisam. Como eu falei, não é dispensar os autores clássicos europeus, não é dispensar. É trazer, sim, a vivência deles, a importância ou não, eu não sei se eu posso falar. Porque tem e não tem, né? Existe uma discussão, né? Do que é legitimado, né? Eu, por exemplo, quando eu vou ensinar a literatura do século XVI, que a gente chama de quentismo, que na verdade não é uma literatura, né? Porque é um momento de adaptação no Brasil, não é nem considerado um estilo literário. Os críticos acham que é um período de transição. Então, você tem ali cronistas que vão registrar, que vão descrever a terra para o rei, né? E vão mandar lá a mensagem para o rei e vão colocar o interesse deles ali também, né? Então, não é literatura. Quando tem que ensinar isso... Nossa, é quase um documento histórico, né, Léo? É um sacrifício tão grande para mim, que me dá vontade na escola de falar tanta coisa. E aí você tem que ficar se segurando, né? Vou me segurar. Sabe? Pensar que você tem um padre que demora anos para aprender a língua do dono da terra, do indígena, e com a intenção de catequizá-lo, de ensinar sua língua, de ensinar sua cultura, sabe? Subverter sua cultura, de roubar suas terras, né? Só que romantizam isso, né? Então, eu procuro ensinar literatura dessa forma, né? Me posicionando. Uma literatura crítica, na verdade, né? Deixando o aluno se posicionar e o aluno perceber, principalmente. Eu acho que entra aquela história, acho que o papel mesmo da literatura em si, a gente, nesse momento, principalmente nesse momento, são provocações, né? A gente precisa provocar essa geração para entender, né? Não adianta eu fazer uma campanha que nem agora está em massa mesmo, para esse adolescente, por exemplo, tirar o título de eleitor, se ele não sabe o que ele vai fazer ali, né?
Se ele vai votar no candidato do pai, da mãe... Ou ele vai ser influenciado pela fake news porque ele não sabe interpretar o texto. Agora, se eu trago essa literatura, e você bem disse, quando eu falo, bom, o cara estava ali induzindo, provocando uma situação de quebra de cultura, impondo a dele, chegando na terra do outro. Às vezes a gente tem que falar, olha, a mesma coisa invadir sua casa e falar que a ordem da sua geladeira tem que ser a minha, o seu... Sabe? A gente precisa... E a gente... Eu não consigo, por exemplo, pegar determinados textos do... Eu sei que o Monteiro Lobato é um autor muito estudado na pedagogia, né? Nas escolas. Eu acho que ele tem sua importância. Ressalvas, né? Não, com certeza. Ele tem sua importância, sua colaboração na literatura infanto-juvenil. Inclusive, eu dou aula sobre o autor, mas existem trechos da obra do autor que eu não consigo não falar, porque eu acho um absurdo, sabe? Eu acho assim, e a gente tem que fazer essa leitura crítica, né, hoje. Pegar o texto dele e fazer essa leitura crítica. É o que a Patrícia falou. Alunos, e eles percebem. Eu não falo nada. Não, mas essa fala da Patrícia é importante contextualizar, porque, por exemplo, quando eu fiz magistério, literatura infantil aqui no Brasil, o que era? Eu estou falando de 30 anos, 32 anos atrás. Se falava do Monteiro Lobato, e é verdade, ele tem a importância, ele criou um sítio de Pica-Pau Amarelo, o imaginário, eu me lembro criança, essa reprise está tendo um Viva agora, nossa, mexe emocionalmente, porque eu lembro até o horário que passava, eu parava tudo para 5 horas da tarde assistir aquilo, imaginar com aquilo. Agora, eu com 50 anos, me negar, como a Patrícia falou, a entender isso, reavaliar, fazer uma releitura, eu não estou desconsiderando a importância do Monteiro Lobato, mas eu tenho que entender que existe, sim, um viés muito preconceituoso ali. Sim. Né? De uma sociedade... Léo, você estava falando que quando você apresenta os textos para os alunos, eles mesmos percebem o contexto racista e tal. Eles percebem. Teve até um ocorrido, deve ter um mês mais ou menos. Eu levei Monteiro Lobato para a sala, aí mostrei o trecho, eles identificaram que era uma passagem racista. Aí eu não falei do autor, só falei o nome do autor, mas não falei da história, né, de quando viveu, enfim. Daí um aluno do 2º ano do médio falou assim, ele não vai ser preso, não? Como se ele existisse. Eu achei não, ele já morreu, tem 70 anos. Mas, isso. Mas aí a turma inteira, né, começou a rir. Como assim? Ele já morreu. E ele, você... Não, mas é interessante. Tem uma coisa boa hoje dessa geração, que aí a gente fala que é interessante, como a internet é importante, eles conseguem discursar e discutir sobre isso muito mais do que a nossa geração. Eles conseguem perceber isso, né? Porque a impressão que eu tenho é que essa geração de agora está muito mais agregadora entre eles. Sim, a gente tem, é claro, umas ressalvas aí, tudo bem, até a família, boa família tradicional brasileira, né? Os bons... Mas, no geral, e eu vejo pelos meus moleques em casa, diria assim, não se pode usar termo nenhum, entendeu? Porque eles vêm com o discurso mesmo de que isso é errado, de que isso não é brincadeira. Às vezes eu pisco em casa para falar, né, alguma coisa para ver. Ontem mesmo aconteceu isso, a gente jantando. E eu acho interessante, eles estão muito mais antenados. Então, se nós, professores, levarmos isso para a sala de aula, né, Léo? Você consegue ter um pouquinho de esperança, né? Mas eu acho que é importante. Eu lembrei de um episódio que a Patrícia deve lembrar também. Mas eu acho que o professor ele tem que realmente estar comprometido no processo, porque a gente é perseguido também. Então, quando você faz um trabalho que você acredita, um trabalho sério, né? Você não está fazendo um trabalho para manipular a cabeça das crianças, não é isso. Você apenas trabalha de uma forma... você quer que a criança aprenda e que a própria criança reflita sobre a sociedade, sobre a sua posição na sociedade. Eu passei por um episódio, eu procuro, eu me posiciono, com certeza, porque eu acho que esse discurso de que a gente não tem ideologia é furada, que o fato de a gente falar que não tem ideologia, a gente já tem uma ideologia, um posicionamento político, né? Enfim. Mas eu procuro não ser neutro, não. Também não gosto dessa expressão. Eu ia até te perguntar depois essa coisa do gênero neutro, essa coisa toda, depois se você puder falar um pouquinho. Outra questão também interessante. Então, assim, eu procuro ser um pouco imparcial, mesmo que a gente não consiga, né, tentar ser imparcial. Numa aula de redação,
eu não vou ficar falando de regra, de estrutura, de texto o tempo todo. Eu preciso ensinar meu aluno a argumentar, eu trago os assuntos, levo os assuntos, aliás, para o debate, né? Converso, apresento primeiro e eles vão construindo ali a ideia. Então, aconteceu um episódio na escola, na turma de primeiro ano, que eu coloquei alguns temas no quadro e eu precisava ensinar o gênero debate, que é um gênero textual. Ensinei a estrutura do gênero debate, mostrei como funciona um debate, na prática mostrei vídeo e coloquei alguns temas que são temas da sociedade hoje. Sim. A gente está discutindo esses assuntos, a gente está discutindo esses temas. Só que entra a questão dessas famílias mais tradicionais, como a Tânia falou, né? E que impedem um pouco o nosso trabalho. Eu sei que fizeram uma coisa horrorosa, Tânia. Tiraram foto do meu quadro, pegaram os meus slides, daí confundiram, aí entraram na minha rede social, no meu Instagram, e, enfim, fizeram uma postagem, um dossiê lá com 10 postagens, me acusando de professor doutrinador, de que eu manipulava a cabeça das crianças, uma coisa horrorosa. Isso foi parar na delegacia, estou com um processo na justiça até hoje, não tive resposta ainda, mas acredito que vai ter resposta. Mas ainda bem que você foi, assim, você foi muito bem acolhido pelos seus alunos, pela sua escola, por todo mundo, né? Fui muito. Eu acho que 90% dos alunos, a própria escola, né, se posicionou a meu favor, mas confesso que... Foi desgastante, né? É assustador, né? Porque é assustador. Veio uma chuva de mensagens, né? De gente desconhecida, né? Homofóbicas, pessoas de outro estado entraram em contato no direct da escola pedindo a minha demissão, exigindo a minha demissão, que eu não... Enfim, fui acusado de assassinar a língua portuguesa, de que eu devia me conter, ensinar a regra gramatical, a gramática normativa, e eu ficava levando debate político, religioso e racial para a sala de aula. Quer dizer, então... Que você era ideológico, né? Oi? Que você era um professor ideológico, né? Exatamente, que eu sou lógico, né? É óbvio que nós somos. Todos somos, né? E é tão interessante, é assim, ó, quando você entra na biblioteca desse cidadão de bem, que ele tem a biblioteca em casa, né? Para fazer bonito para a visita, entende? Ele tem a biblioteca lá e você vai achar nomes como Machado de Assis, como Monteiro Lobato, né? Como Lima Barreto, Parará, porque faz parte dos grandes clássicos. Você pode encontrar Lígia Fagundes, um João Guimarães Rosa e um Carlos Drummond de Andrade, mas porque é bonito eu falar que está na minha biblioteca, entendeu? Mas nunca leu. Tá ali, ó, tá aqui na minha parede. E se lê, não entendendo nada, né? E se eu li, eu romantizo aquilo, porque eu quero mais do que essa discussão. Porque eu vou te falar, eu nem entro nisso porque me ferve, na verdade, o sangue lusitano, né? Porque minha vontade já é fazer outra coisa mesmo, né? Porque, assim, você discutir a cor de Machado de Assis diante da obra, para mim, é algo que não tem. Mas uma coisa, então, esse cara tem essas obras ali, mas a leitura é aquela leitura assim, eu li, né? Para responder aquela prova que vai me perguntar o nome do autor, quais eram os personagens, em que fase aquilo acontece. Eu não uso da literatura, da leitura, como algo que me abre mente, que me faz pensar, que me faz refletir. Então, o professor é acusado de doutrinador porque ele tem que ser só um reprodutor de conteúdo. Sim, e não é esse o papel da escola, né? Você não é a babá do filho de ninguém para fazer exatamente o que se alguém quer que seja feito. Então, o professor ele precisa se posicionar mesmo, sem medo. E assim, a gente fala, todo mundo já está junto nessa questão. O duro é que quando o professor também abraça essa causa e acha que é isso, que ele tem que entrar na aula para dar só matemática daquele jeito, o português só daquele jeito, a arte só com a pintura, quando, na verdade, toda e qualquer disciplina é uma chamada para reflexão. É só a gente olhar esse mundo nosso aqui para perceber assim, ó, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Tânia, aí chega o professor de exatas e fala assim, mas eu não tenho que refletir o mundo, a ciência é exata. Então, só que aqui quando acha que eu dou aula de matemática, eu tô com isso aqui no pescoço, bem outro, né? Não, dá preguiça mesmo, né? Porque se você vai atrás das filosofias, tem filosofia que chama Deus do quê? Do grande arquiteto do universo, né? Então, assim, tudo é milimetricamente calculado, mas tudo é transformável, né? Então, assim, as coisas mudam, a gente precisa. Eu acho que fica para nós, professores, isso.
a quem nós servimos. A gente precisa se perguntar todos os dias. A gente não está lá para doutrinar ninguém. Você não quer que o cara torça para o seu time de futebol, você não quer que o cara siga a religião que você segue. Não é isso. Mas dê oportunidade às gerações que estão chegando pensar, entender por que as coisas chegaram aqui. Essa história do que meritocracia, um está ali para me servir, o outro para ser servido. É nesse momento das aulas, quando o professor de literatura coloca determinados textos, determinadas obras, e se melhor ainda divide isso com o professor de história, de filosofia, de sociologia, as coisas vão se abrindo. É preciso que a gente diga, né, gente? Vamos parar de ser inocente. Nós ainda somos colonizados, né? Nós ainda tomamos belas chibatadas, né, amarrados em troncos de idealismo patriarcal desse país, né? A verdade é essa, não adianta. A gente só precisa quebrar essas barreiras, né? E aí, que eu ia te falar, Léo, falando nessa questão toda, e a questão do gênero neutro? Que aí é uma polêmica, de fato, existe, não existe... É uma coisa que o professor deve levar para a sala de aula, é um debate que ele deve levar, porque fica a chacota e uma outra turma falando que realmente precisa ter essa diversidade de linguística, né? Acho que assim, as pessoas esquecem, né, que, agora pensando muito na linguística, a língua ela acompanha a sociedade, entende? Então, uma vez, antes de eu falar sobre isso, que tem a ver com gênero também, né? Uhum. Uma vez um amigo meu, matemático, perguntou assim, Leandro, você considera a língua machista? Eu falei, sim, a língua é machista. Mas, sério, a língua é machista? Eu falei, porque a língua ela é o reflexo da sociedade. A sociedade é machista, então a língua não pode ser algo diferente. Então, a gente vai reproduzir o que a sociedade reproduz. Pensando na questão do gênero, não sei se vocês já pararam para pensar, mas toda vez que a gente pensa no coletivo, a gente usa uma expressão masculina. Sim. O ser humano, falar isso agora, expressão né? masculina. Se eu chegar na minha sala de aula e falar assim, meninos, atenção, meninos e meninas vão olhar para mim. Uhum. Se eu falar assim, meninas, só as meninas vão me olhar. Entende? Então, a língua é machista, sim. Há muitas expressões que remetem ao coletivo, ao geral, e que são expressões masculinas. Então, tem uma preferência pelo masculino e não tem uma preferência pelo feminino. Então, quando a gente pensa em masculino e feminino, também não tem só isso. Hoje a gente consegue entrar em outra discussão, né? Por isso que criou-se, então, o gênero neutro. Porque eu costumo explicar para os meus alunos assim, não tem confusão, a gente não vai discutir sexualidade agora, a gente vai discutir gênero. Então, você tem a caixinha do gênero masculino e a caixinha do gênero feminino. Tem outra caixinha de pessoas que não querem, não se encaixa em nenhum dos dois, né? Parte dessas caixas, exatamente, é a caixa do gênero neutro. Só que por uma questão dogmática, religiosa, estrutural, conservadora, as pessoas hoje não vão aceitar essa caixinha. E é tão simples, é uma questão assim, eu pertenço a esse gênero, ponto. Só que a gente precisa do apoio, da aprovação dos outros o tempo inteiro. Então, por uma questão preconceituosa, né, impede, inclusive, a gente de ensinar, né, dessa forma. Eu acho que existe sim, Patrícia, e o professor que tem essa formação linguística, que tem, não é só uma questão de formação, não, tá? Que tem princípios de humanidade, né? Que entende que existe a diferença, né? Que entende a diversidade. Eu acho que esse professor ele deve ensinar, ele deve mostrar assim os alunos, e enfrentar mesmo, sabe? Eu acho que é difícil às vezes numa escola. Eu acho que assim escolas particulares não dão muita autonomia, né? Algumas escolas não dão muita autonomia ao professor e alguns tendem a ter mais autonomia na escola pública, né? Mas eu acho que a gente deve enfrentar e mostrar assim os alunos. Ninguém está influenciando ninguém a nada, cada um vai ser o que tiver que ser, né? E não dá para fingir, não dá para mostrar. E as famílias então, têm que entender que... Quando eu falo de meninos e meninas, eu falo de menines também. É. Para poder explorar a questão do gênero neutro, entende? E as famílias têm que entender que isso não é impor uma ideologia, né? É uma questão que a língua está mudando e que a gente vai ter que lidar com essas mudanças, né?
Eu Até acho que porque, assim, a gente tem que mostrar que os paradigmas estão se quebrando. Então, assim, com a certeza. homossexualidade não é considerada uma doença, a velhice não é mais considerada uma doença. Saiu agora, é louco falar sobre isso. Ou seja, as coisas estão sendo pesquisadas e mudadas, né? Então, a gente tem que acompanhar esse ritmo. É como vocês falaram, não é uma questão ideológica, não é uma imposição. Até porque ninguém vai, por conta disso, no dia seguinte levantar e falar, agora eu não sou mais. As coisas não funcionam com essa praticidade, né? O preconceito hoje é tão prático, né? Ele é simples. Olha, hoje eu acordei gay, hoje eu quero acordar negro. É assim, né? Eu quis. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é muito, sei lá, né? Para não dizer primário, é de um senso comum tão. Só que, assim, todas essas questões de levar para a sala de aula, de discutir sobre isso, de alertar sobre isso, é uma forma de manter a nossa espécie viva. Porque a gente está se matando exatamente por isso, literalmente, né, Léo? As pessoas morrem exatamente por isso. Por causa do preconceito, né? Com certeza. Exato. Léo, agora aquele assunto assim que a gente vai encaminhando para o final, né? Porque a gente quer que aconteça mais vezes. Você está aí montando, a gente está montando junto contigo aí o curso, né, das redações voltadas para o Enem. Fala um pouquinho do Enem, né, que é a grande discussão e tudo mais, e que tem a diferença, né, Léo, para o vestibular em si. Fala um pouquinho disso e fala um pouquinho do curso também. Falo sim. Então, primeiro eu vou mostrar minha opinião também em relação a esse tipo de concurso, né? Eu acho um concurso, eu acho que é mais um teste físico, né, do que um teste intelectual, porque é muito cansativo. Os alunos reclamam muito na sala de aula. São 2 dias de prova, cada dia com 90 questões, né, se eu não me engano, mais a redação. Então, realmente é muito desgastante, né? Enfim, mas o Enem hoje ele é uma prova, né, que dá acesso às principais universidades do país. Então, é importante, com certeza. O aluno tem que passar, né, se ele tem o sonho, o desejo de ingressar não só na universidade pública, né, porque o Enem também ele dá garantia de acesso à universidade privada também. Há projetos aí que envolvem bonificação, né, bolsa. Então, quer dizer, o Enem traz uma questão bem legal para o vestibulando, né? Bom, o nosso curso é o curso voltado para a redação, né? Para redação com as exigências do Enem atual. Então, a gente vai trabalhar o gênero argumentativo, e assim, não é só para o Enem, né? A redação ela é o gênero argumentativo ele é cobrado no Enem e nos outros concursos também do país. Então, concurso público, os outros vestibulares também. Então, ele vai ser um curso bem completo. Eu vou falar um pouquinho do Enem, porque eu acho que a demanda, né, é muito grande, mas também vai servir para os outros concursos. Eu acho que vai ser oportunidade de trabalhar escrita, de trabalhar conhecimentos mais práticos, né? A gente vai fazer laboratório também. Eu distribuí o curso em módulos. Então, a gente vai liberar o primeiro módulo, né, que são noções básicas do texto dissertativo argumentativo, que é uma primeira conversa, assim, uma conversa inicial sobre o gênero argumentativo. A gente já vai pensar a estrutura, né, o texto, vamos desmistificar aquela ideia de eu não sei começar a escrever, né? Eu não sei o que eu devo... Como eu começo a redação, né? Com que palavra, com qual expressão, qual é a estrutura do texto? Eu pego alunos do ensino médio, às vezes no 3º ano, que não sabem a estrutura básica do texto, não sabem que o texto tem um início, um meio, um fim, que tem que ter uma introdução com 7 ou 8 linhas, um desenvolvimento, uma conclusão. Então, esse módulo ele vai ser importante porque ele vai mostrar essas noções mais básicas da dissertação. E os outros módulos que a gente vai preparando, na verdade já está em curso, né? São módulos voltados para o aprofundamento do texto, para correções gramaticais, enfim, para todo esse universo do texto argumentativo, que é exigência do Enem e exigência também desses outros concursos. Legal. E o legal do curso ser modular é que a pessoa não precisa comprar o curso inteiro, né, Léo? Ela vai comprar os módulos que ela quer. Então, por exemplo, eu tenho... porque ela pode pegar o, sei lá, o primeiro módulo e, de repente, ela pode comprar o último, né? Não sei.
Ela escolhe, né? Eu tenho muita dificuldade em gramática, então eu vou pegar um módulo de gramática e vou me aprofundar aqui. Mas depois eu percebi que eu tenho uma dificuldade na estrutura do texto dissertativo, então eu compro outro módulo que tem texto dissertativo. Quer dizer, o aluno ele vai construindo o curso de acordo com as dificuldades que ele vai descobrindo, né? Não, com certeza. Eu tenho ideia também de preparar módulos voltados para linguagens, para discutir essa questão da variação linguística, que é um assunto muito corriqueiro no Enem. Isso também. É muito legal. Então, para resolver questões anteriores, né, para poder explanar o assunto. E é legal, eu acho que seria também legal a gente pensar, né? Aí eu acho que fica como um convite para vocês duas, né, pensarem uma questão de linguística mesmo, né? Isso de formação de linguística para colegas. A gente já topou. Falar de ciência comigo mesmo, Léo. Né? Até porque, por exemplo, esses módulos, porque, por exemplo, tem muito professor que vai prestar concurso agora, concurso para professor, e faz muito tempo que não trabalha com um texto dissertativo, argumentativo, precisa fazer uma revisão. Né, Patrícia? Revisão. Os relatórios que as professoras têm que fazer no ensino infantil, que tem uma grande problemática, né? Elas não sabem passar por papel aquela análise deles, né? Né, Léo? Os módulos são focados assim, mais para o Enem, mas abrange todo mundo, né? Então o professor também pode fazer o curso, né? Não precisa ser só o aluno, né? Porque o curso ele vai falar de texto, né? A gente está usando o nome Enem, uma questão de objetivo, mas é texto, é escrita, né? Mas eu acho legal a gente pensar mesmo nessa proposta. Eu gostei. Para professor, né? Eu acho que é legal. Esse módulo da linguística, esse módulo a gente vai criando módulos, a gente vai ampliando esse negócio aí. Até porque, assim, quando a gente fala disso e não dá para responsabilizar o professor dos anos iniciais, como a gente falou, até porque na formação de pedagogia, a gente não encontra isso, né? A gente existe uma metodologia, o olhar é voltado para essa questão da gramática e tudo mais. Mas a gente não se aprofunda nisso. E, de repente, trazer para que a professora entenda, porque também é preciso que eu compreenda o que eles estão dizendo em relação a essa questão da linguística. Como é que eu levo isso para lá? Ela, de repente, precisa entender, né? E nada melhor do que alguém, né, que está na sala de aula, que coordena, que tem essa formação e esse amor, né, Léo? Porque a gente fala que vamos deixar o amor romântico, mas é aquele amor responsável pelo que a gente faz, né? Porque a luta é constante, né? Aquela coisa da busca mesmo por entendimento daquilo que a gente faz, né? Com certeza. Eu tento levar, assim, eu acho que a gente precisa colaborar, né? Com a formação de professores do curso que a gente escolheu. E hoje eu tento levar um pouquinho do que eu aprendi, que eu aprendo até hoje. Eu faço um doutorado hoje, né? Eu continuo estudando a linguística. Então, eu levo hoje para o ensino de graduação. Eu trabalho na Faculdade de Letras também, numa modalidade à distância, inclusive da UF, da universidade que eu estudo, né? E que eu fiz o mestrado. Então, eu levo isso para os alunos também, para as minhas conversas com eles, né? Toda a colaboração que eu puder, corrigindo uma avaliação, tudo que eu puder fazer, né, em prol da formação de um profissional, de um linguista, né, de um profissional que pense a língua com base na sociedade, na sua cultura, eu faço. Eu já faço isso com os alunos do nível básico, né, quem dirá na graduação. Então, e faz toda a diferença. Eu já dei aula na graduação de licenciatura, e você estar na sala de aula e dar aula para os graduandos, né, para o pessoal que vai se licenciar, faz toda a diferença. Porque você tem o olhar da sala de aula que a famosa didática, né, que a gente tanto fala. Não, e assim, o olhar da sala de aula que faz toda a diferença, né? Você chegar para um aluno de licenciatura e falar, olha, na vida real funciona desse jeito aqui, né? É verdade. Tem muita coisa que a gente vai ter que adaptar, tem muita coisa que você não é o mar de rosas, mas também não é o fim do mundo, né? Esse olhar da sala de aula é que faz toda a diferença e que é o olhar que a gente tem aqui na Coletivo, né? De uma empresa de educação feita por educadores, né? A gente preza muito por trabalhar com professores que são professores de fato, que pisaram no chão da sala de aula e sabem o que é isso, né? Contextualizar a educação como ela é, né? A verdade é essa, né? Você não vai vender uma ideia
de que você vai chegar, por exemplo, como vocês estão falando, o pessoal da graduação, que vai estar tudo ali à sua disposição, porque parece que é tudo isso, né? Você vai chegar e vai estar tudo ali, é só aplicar o negócio, tá perfeito. A gente sabe que isso está muito distante de ser uma realidade. E é o que a gente comentou o tempo todo, né? De pensar sobre, eu vou para a sala de aula para convidar alguém a refletir. Né? Tudo que eu levo é a formação desse, que começou falando do sujeito, né, Léo? Esse sujeito precisa se encontrar, ele precisa se descobrir, né? Se contextualizar nesse mundo. E aí ele passa pela sala de aula mesmo e a postura e conduta do professor é imprescindível. Eu falo que não existe sociedade sem professor. O professor ele tem um papel fundamental na sociedade. Tem aquela discussão velha, antiga, né, de que a gente não é valorizado financeiramente, o próprio, não sei se eu vou chamar, status, né, do ser professor, né? Eu acho que até esse rótulo aí, né, tiraram da gente. Mas a gente continua com o nosso compromisso, né? Eu acho que os meninos da pedagogia... Eu falo meninas porque eu não sei... São maioria, eu também. Eu chamo sempre de meninas. Acho que elas devem ter, sim, compromisso da alfabetização, pensando principalmente na inclusão desse aluno na sociedade. E se a gente puder, por exemplo, mostrar, né, para elas que elas precisam alfabetizar e afrobetizar. Alfabetizar, adorei, Léo. Gostou? Adorei. Eu acho que faz todo sentido, faz toda a diferença, porque aí a gente deixa de ser, né? Deixa de pensar nessa educação centralizada, eurocentralizada, e pensa numa educação mais brasileira, uma educação como tem que ser de verdade. Então, não dá para pensar educação, língua, ou, sei lá, qualquer outra coisa, sem pensar a sociedade, sem pensar a cultura, sem pensar esses domínios que são caros, né, para o desenvolvimento aí do conhecimento. É isso. Deixar eu falar, eu vou falar até... Como você costuma falar no final dos cursos, né? É isso? Como é que é, Léo? Como? É sobre isso, né? É sobre isso, exatamente. Só para finalizar uma dica que o Léo disse aqui, que é importante, que a gente sempre tem reforçado, seja do assunto que for, gente, legislação, tá? Quando a gente falou dessa questão da educação sobre a África, sobre a cultura africana, é uma lei que existe, a gente está falando de 2006, tá? Então, assim, dentre tantas outras, que nós, professores, muitas vezes nem sabemos que existe. Porém, não adianta a gente responsabilizar terceiros. Quando eu atuo numa formação, quando eu atuo numa profissão, eu preciso conhecer essa legislação. Então, quando eu monto um planejamento, eu preciso saber o que precisa fazer parte desse planejamento. Então, a gente precisa consultar a nossa legislação, da maior, lá da Constituição Federal, a todas as outras que vêm na sequência. Então, fica a dica aí, mais uma vez. Isso aí. Perfeito. Bom, Léo, foi assim... Agradecer muito. A gente faria aqui, mas isso não é o último encontro, com certeza, tem muita coisa para falar, mas a gente agradece muito a tua presença aqui hoje no dia a dia da escola. Fica já o convite para a próxima, né, Patrícia? Com certeza, a gente vai conversar outras vezes aí. Eu quero, com certeza. Eu gosto muito desse tipo de proposta. Assim. A pandemia trouxe isso para a gente, né? Essa possibilidade, né? Eu adoro, assim, gosto muito. Obrigada pela sua participação, Léo. Imagina, eu agradeço. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade para não só para expor o nosso trabalho, né, mas para falar, para trazer o que a gente acredita, para colaborar, porque eu sei que outros colegas vão assistir, vão ouvir, vai se identificar, vai tentar mudar a sua prática, né? Vai, sei lá, eu acho que vai, de certa forma, contribuir. Se atinge uma pessoa, a gente já está ganhando, né? Se atingir mais, melhor ainda. Com certeza. Sintam-se provocados, né, Léo? É sobre isso. É sobre isso. Pode falar por que a gente está falando isso, não? Pode. Sim. Então, eu estou escrevendo estou, na verdade, num projeto, né, de um grande manual de redação, assim, pensando principalmente nessa realidade do Enem. Então, o livro está em processo de escrita, está bem legal, está bem interessante, e em breve a gente vai publicar, e eu vou publicar com a Coletivo, né? E a gente volta para conversar do livro depois. Com certeza, com certeza.
Léo, obrigada. Aliás, Paty, acho que vale a pena dar um toque aqui. Você que tem um livro, né, e gostaria de publicar o seu livro, a Coletiva é uma editora. Entre em contato com a gente, a Patrícia faz toda essa parte da avaliação, né, da estruturação. A gente sabe que a gente defende tanto o livro ainda é, sim, um meio muito importante, não só de educação, mas social. Então, se você tem aí um livro e gostaria de publicar, gostaria de compartilhar isso, né? Entre em contato com a gente. Gente, a gente agradece demais quem nos assistir aí, multiplicar esses recados. É muito importante essa multiplicação, não só o like, não só a curtida, mas o compartilhar, né? Para que chegue realmente, quando a gente nem imagina, nos lugares que mais precisam. A gente entende, eu e a Patrícia, que é isso. Não é simplesmente fazer um podcast pelo podcast, não é uma live pela live, é dar voz às pessoas que a gente sabe que pode multiplicar conhecimento, reflexão. Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente pode sonhar com uma sociedade mais justa, mais, sei lá, mais tranquila de se viver, né? A gente está precisando de tranquilidade e paz. E por que não começar através da reflexão? Então, fica aqui o meu abraço, Léo. Não vejo a hora de conhecer pessoalmente. Pois é. Eu preciso conhecer São Paulo, meninas. Eu não conheço São Paulo. Tem que vir para cá. Vai ser um prazer te receber aqui. Agradecer mais uma vez a parceria, Patrícia, coletivo aí nesse eterno. Eu falo que a gente sempre está recomeçando. Toda semana a gente recomeça. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, fiquem bem, se cuidem, reflitam sobre essa abertura, né, da pandemia aí, o que a gente ainda tem que fazer para não sermos pegos de surpresa novamente. Acho que a gente precisa ser inteligente, né? A gente precisa pensar que são vidas e que a gente precisa refletir sim ainda algumas coisas. Então, todo cuidado é pouco, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima quinta-feira com o podcast Dia a Dia da Escola.